Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa com Douglas Castro. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber para uma conversa aqui nos nossos estúdios o Coronel Jorge Dirceu, o diretor do Departamento de Ensino da Brigada Militar. Coronel Dirceu, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado, Castro. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder vir aqui esclarecer, apresentar o Departamento de Ensino e fazer alguns esclarecimentos, né, para tua audiência, né, e atendendo o teu convite. Então, é uma grata satisfação e a gente segue já de antemão, né, antecipo que a gente segue sempre à disposição para qualquer demanda, né, e fica bem tranquilo para fazer qualquer pergunta, que o que estiver ao meu alcance, que for do meu conhecimento, vai ser elucidado aqui nesse nosso bate-papo. Perfeito, Coronel. Então, também da minha parte, antes de tudo, quero desde já agradecer ao senhor por gentilmente topar o convite. Estive também recentemente lá visitando a sede do Departamento de Ensino da Brigada Militar e externei esse convite para o senhor, e o senhor nos deixou, tanto eu quanto minha equipe, extremamente à vontade aí para justamente perguntar o que for preciso, a título de informação aí para o nosso público que tanto admira e acompanha o trabalho da Brigada Militar. Então, para a gente começar, e para aqueles que talvez ainda da nossa audiência não conheçam o senhor, o trabalho do senhor pode se apresentar para nós, o que motivou o senhor a ser policial e adentrar aí nas fileiras da Brigada Militar, e como o senhor chegou hoje na condição de diretor do Departamento de Ensino? Bom, eu sou entrei na Brigada em 1993, sou da última turma de aspirantes, né? Formei em 96, a última turma de aspirantes da Brigada Militar. Depois de formado, eu fui aspirante para o 15º BPM em Canoas. Posterior, eu vim transferido para o Batalhão de Operações Especiais, na época, né? Hoje, Batalhão de Choque, em Porto Alegre. Por ali fiquei 5 anos e esse é o tempo que eu tenho na minha trajetória, né? Na maior parte das unidades que eu trabalhei. Então, fiquei 5 anos ali no Batalhão de Choque, no Batalhão de Operações Especiais. Depois fui transferido para o 9º BPM e aí fui comandar, na época, Pelotão Especial de Motos, hoje Rocan, né? Então foi o embrião onde iniciou as motos. Na verdade, na época, o Coronel Gerson fez ressurgir a questão das motos, e aí ela, como lá no BOI nós tínhamos o pelotão de batedores, ele se apropriou daquela estrutura para reiniciar essa questão das motos, né? Então, começou ali, depois foi para o regimento, porque originariamente as motos eram um esquadrão do regimento, e aí foi chamado lá, na época, o então Capitão Ivens, né, para comandar ali as motos. Depois as motos retornaram para o BOI, onde eu estava no pelotão de batedores, e aí assumi, e depois a gente foi para o 9º para assumir as motos novamente. Ficamos ali também por mais 4, 5 anos, né? Aí eu tive um acidente neste período, um acidente durante uma escolta, e tive a oportunidade daí fui convidado para trabalhar na Penitenciária Estadual do Jacuí, né? Então ali trabalhei no setor técnico, depois trabalhei na segurança, cheguei a ser subdiretor daquela casa prisional. Posterior, recebi um convite e vim para a inteligência do Estado-Maior, onde fiquei 10 anos, daí ali no setor de operações da inteligência do Estado-Maior, né, na PM2, na Agência Central de Inteligência da Brigada. E dali fui para comandar o 15 aqui em Canoas, né, vizinho aqui ao município de Cachoeirinha. Também fiquei ali mais quase 5 anos aqui no 15º BPM, e depois fui lá para assumir a convite do Coronel Luigi, para substituir ele lá no Departamento de Ensino. Então essa é a minha trajetória. Não tive muitas unidades, né, mas fui muito feliz em todas as unidades, e acho que eu estive nas melhores unidades da Brigada, né? Às vezes as pessoas me perguntam, qual é a melhor unidade para ti, né? E eu afirmo que a melhor unidade é onde eu tô. Então hoje a melhor unidade da Brigada é o Departamento de Ensino. Já foi o BOI, já foi o 9º, já foi a PM2, já foi até a cadeia, né? Mas hoje é o Departamento de Ensino. Então eu procuro tratar desta forma o local onde eu estou, para eu me sentir feliz, me sentir pleno, né? E dar o máximo de mim ali, pelo menos enquanto eu estiver ali, vai ter. Então essa é a trajetória do Coronel Dirceu, né? Então, e esse é o Coronel Dirceu.
Perfeito, maravilha. Então, agora, nos atendo mais especificamente ao melhor lugar da Brigada Militar atualmente, que é onde o senhor está. Coronel, eu vou arriscar aqui fazer uma afirmação até contundente e depois eu vou lhe fazer uma pergunta para ver se eu estou certo. O Departamento de Ensino da Brigada Militar é um dos departamentos dessa gigantesca instituição, certo? Depois eu vou querer que o senhor elenque quais são os demais departamentos para aqueles da nossa audiência que ainda não conheçam. E eu acredito que talvez seja o mais importante, porque na formação, ou seja, o departamento de ensino é responsável por formar praças e oficiais, desde o soldado até o coronel. Coronel, eu estaria errado se eu dissesse que esse é o departamento mais importante da Brigada Militar? Como eu te falei, né? Aonde eu tô, para mim, é o lugar mais importante. O comando, ele costuma fazer essas afirmativas também, né? O que eu tenho certeza é que o departamento de ensino é a única unidade da brigada onde todo brigadiano serviu, né? Não há na brigada nem o temporário, não há na brigada nenhum policial militar, nenhum militar estadual que não tenha passado pelo departamento de ensino, porque todos têm que passar por ali, pelos seus bancos escolares, para aprender ou para aperfeiçoar a sua atividade, no mínimo fazer uma reciclagem. Então, o departamento de ensino ele acaba sendo a unidade que formata o policial. Talvez isso torne a mais importante? Talvez, porque acho que a rua depende de nós lá, né? Se nós formarmos mal, o resultado lá na rua vai ser danoso, vai ser desastroso. Então, a gente, às vezes, se penitencia e toda vez que ocorre algo que não saia como deve ser, né, alguma falha, a gente procura rever os nossos processos, procura rever procedimentos para que a gente melhore o processo de ensino, para que a gente consiga entregar recursos humanos sempre muito melhores, sempre muito mais especializados para a Brigada Militar. E quais são os demais departamentos da... Hoje, a Brigada Militar ela está formatada ali, tem o comando da Brigada, né, o comandante-geral, aí abaixo dele tem o subcomandante, chefe de Estado-Maior. Na subordinação do subcomandante estão todos os comandos regionais e unidades operacionais, né? E no Estado-Maior estão todas as seções do Estado-Maior e os departamentos. Quais são os departamentos que nós temos? Nós temos o Departamento de Saúde, o Departamento da Tecnologia, Informação e Comunicação, o DETIC, Departamento Administrativo, o qual é o responsável pelo ingresso, e acho que junto com o Departamento de Ensino, o Departamento Administrativo ele acaba tendo uma importância similar, né? Porque ele cuida do ingresso e ele cuida depois que o brigadiano foi embora. Então ele cuida da nossa vida o tempo inteiro e todas aquelas vezes que o brigadiano tem dificuldade, né? Seja por ter se envolvido em acidente, seja porque ele quer um afastamento, seja porque ele tem algum problema no vencimento, tudo isso passa pelo departamento administrativo, né? A carteira funcional. Então o departamento administrativo ele tem tanta importância quanto o departamento de ensino, né? Ainda nós temos o departamento de logística e patrimônio, o DLP, e se não, eu acho que são esses os nossos 5 departamentos. É importante frisar, né? E aí ainda na questão de importância, né? Eu gosto de dizer que eu gosto de tratar a brigada como uma grande engrenagem, né? Uma grande máquina, aonde se o operacional ele pode estar muito bem na rua, mas se a parte administrativa não funcionar, ele não vai ter viatura, não vai ter arma. Então eu não consigo dizer o que é mais importante. Eu acho que na brigada todo o sistema, todo o processo é importante, né? Dizem os livros, a literatura fala que Napoleão tinha um excelente exército, né? E perdeu batalhas não foi por causa dos seus guerreiros, foi porque ele superdimensionou, né? Ou ele não dimensionou a intendência e aí não conseguiu chegar à logística lá quando ele foi para combater na neve, né? A logística não conseguiu chegar, os homens dele ficaram com frio, não conseguiam se alimentar. Então, tipo, essa parte de retaguarda é importante e às vezes a gente vê aí falarem, vamos tirar o pessoal do administrativo e colocar na rua. Mas sem o administrativo, o operacional não consegue trabalhar, né? Se não tivesse lá um homem fazendo a licitação, comprando o coturno, comprando o fardamento, comprando a viatura, a munição, a arma, isso não chegaria na ponta e o da ponta não conseguiria trabalhar. Se não tivesse o pessoal do ensino pensando em protocolos, em estudando a melhor forma, né, pensando em treinamento, organizando um calendário para que não houvesse conflito e todo mundo pudesse passar, né, não haveria o pessoal qualificado treinando lá na ponta. Se não houvesse alguém fazendo lá a manutenção das viaturas,
não teria. Se não tivesse lá o departamento de saúde cuidando da saúde, agora mesmo no inverno nós já iniciamos uma campanha de vacinação dentro, né, da brigada, então todas as escolas, todos os quartéis estão sendo vacinados, isso tudo parte do departamento de saúde, né? Daqui a pouco uma dor de dente pode te passar da rua. Então a gente precisa ter, e são coisas às vezes que ficam longe dos nossos olhos, porque a gente enxerga o PM na rua, né? A gente só lembra da brigada no 190, mas não sabe toda aquela carga logística, né, e administrativa que ampara aquele PM lá que está na rua, né? Porque da roupa ao treinamento, à saúde, ao cuidado com a família, a proteção dele depois que ele sai do serviço, tudo isso passa por uma parte administrativa. A legislação que nos ampara, que nos protege, ela parte lá da PM1, que é uma seção do Estado-Maior. Então, é uma grande engrenagem que é difícil a gente eleger, né? O que é mais importante? É por isso que eu gosto de dizer assim, para mim, o mais importante é onde eu tô, que eu vou fazer como se fosse o melhor lugar da brigada, né? Mas eu não sei se eu sou o mais importante, porque é difícil eu ter ali um grau de importância, né? Estabelecer graus de importância. Alguns dizem, mas aí o pessoal do choque é mais importante. Não sei se o pessoal do choque é mais importante. Para mim, talvez o pessoal mais importante, será que o pessoal do policiamento não consegue fazer mais do que eles? Porque lá eles trabalham com 4, o policiamento atende ocorrências com 2, né? Então eu não sei daí essa questão. O BOP é o mais importante. Mas será que eles não são limitados para atender um determinado tipo de ocorrência? Sim, que são ocorrências de alta periculosidade, que o pessoal que trabalha em 2 não está preparado. Mas então é difícil a gente estabelecer, né, um grau de importância no momento que a gente tem muita variedade, né? Aí, onde entraria o pessoal do ambiental, né? O pessoal do ambiental é importante? Não sei. Será? Mas eles estão protegendo as matas, a fauna, né? Mas aí, o que aconteceria se devastasse? Agora mesmo nós tivemos o ano passado, estamos completando agora um ano, né, dessa grande enchente, que o Batalhão Ambiental teve papel fundamental na questão dos resgates, né, por conhecer, inclusive assessorou a Defesa Civil, passando relatórios, coisa, e dando sugestões de como melhorar a mata ciliar, coisa assim, que foi devastada. Isso, então, tipo assim, quem é o mais importante, né? É difícil. É difícil quantificar isso, né? Sim. Então a gente pode dizer que a Brigada Militar, a instituição, ela é como uma imensa engrenagem, em que todas as peças precisam estar funcionando e bem azeitadas para que essa locomotiva em algum lugar vai dar problema. Possa andar. E nós, civis aqui do lado de fora, tudo que a gente vê na rua ali é o produto ou o serviço final, por assim dizer, mas não consegue ter muitas vezes ideia ou dimensão da imensidão que é esse trabalho, né? Mas, então, Coronel, agora nos atendo mais especificamente ao Departamento de Ensino da Brigada Militar, como o senhor mesmo destacou, e eu também no início aqui dessa nossa entrevista. É muito natural, os policiais hoje, a gente reconhece a importância, especialmente da Brigada Militar na rua, por ser um policiamento preventivo e ostensivo, ele fica mais à mercê... fica mais visível e à mercê de críticas. E é natural que, se muitas vezes a crítica vem por parte da população ou por parte da imprensa, enfim, fale-se sobre a preparação dos policiais. Como é que o Departamento de Ensino lida com essa questão? A gente recebe as críticas sempre como de uma forma construtiva, né? Não no intuito de que estariam nos depreciando, né? E a gente entende que a gente deve melhorar. E eu vou citar aqui, né, a questão eu tive um comandante, eu acho bom trazer isso, que ele falava e mal comparava com a questão do jogo de futebol, né? Quando falam da torcida, dos times, e não falam da arbitragem, é sinal que a arbitragem foi boa. E nós somos o árbitro da sociedade, né? Nós estamos ali para mediar, para fazer com que as pessoas cumpram a lei. Não somos nós que escrevemos a lei, né? A gente pega a lei pronta e só estamos ali para fazer com que elas sejam cumpridas. Então, e a gente quer isso, que a brigada nem seja falada, né? É sinal que a sociedade está bem, né? Que talvez a gente não seja nem percebido, né? Tá lá só para segurar as regras do jogo. Então, essa é a questão. Então, a gente recebe isso de uma forma bem tranquila. Nós nos atualizamos, nós estamos sempre revendo os nossos currículos, nós adotamos por regra. A cada final de curso, a gente revê o currículo daquele curso para melhorar no próximo. Nós estamos alinhados com a matriz nacional, né, em todos os cursos de formação, tanto de soldado quanto de oficiais. A gente está procurando colocar as matrizes o mais
prática e tática possível, né, para que o policial ele realmente ele saia preparado para trabalhar na rua. Então a gente tem algumas ferramentas aí que nós implementamos já desde 2023, que é com a questão do batalhão escola, inclusive, onde os alunos vão para a rua, somente alunos, né? Fora de qualquer situação, a gente elege uma área e eles assumem tudo daquela área, e isso tem feito, tem contribuído com um grande crescimento para eles, porque eles têm se deparado com as ocorrências desde já. Então eles têm tido aquele laboratório que antes eles não tinham, eles iam ter depois de formado, né? Aí, mas eles não faziam policiamento durante o curso? Faziam, mas todos os cursos, tanto o curso de soldado, quanto o de habilitação para sargento, habilitação para tenente e o de formação de oficiais, todos eles eram empregados da mesma forma. Eles iam para a rua, ficavam em duplas em determinado quadrante, né? Quando nós entendemos que o objetivo não é esse. Nós entendemos que o objetivo é os alunos oficiais, eles têm que exercer desde agora as funções de oficiais, os alunos que estão se habilitando para tenente, exercer as funções de tenente, os alunos que estão se habilitando para saírem sargento, exercerem agora a função de sargento, né? E os alunos soldado, desde já, fazer esse aspirantado, né? Esse laboratório já, para que eles cheguem na rua mais confortáveis, né? Menos sem aquele pânico, né? Aquele susto. Eu vou dizer que a nossa profissão, na brigada, no Brasil, todo mundo tem um pouco de técnico e homem de segurança, né? Porque todo mundo dá pitaco, tanto no jogo de futebol, quanto na ação do policial, né? Mas a gente não vê ninguém dando pitaco aí no procedimento médico, não vê ninguém dando pitaco no advogado, não vê ninguém dando pitaco em mais nenhuma outra profissão, né? São essas duas profissões aí que são meio que universais. Mas sabendo disso, a gente sabe que a gente tem daí que se preparar muito melhor, né? Então, eu trago aqui alguns números que provam isso, né? Nós saímos de uma realidade onde não se tinha um calendário definido de cursos, não se sabia quando que ia ter curso tal ou curso tal, para uma realidade que nós já estamos indo por segundo ano consecutivo, onde no ano anterior, ali no mês de outubro, novembro, nós largamos um calendário com os cursos do próximo ano. Então o policial, né, o militar, ele tem condições de olhar lá o calendário e já se preparar. Ele sabe que ele vai ter curso no primeiro semestre de tal que ele quer fazer, então ele se prepara para fazer aquele curso, né? Então a gente disponibilizou. No primeiro ano nós percebemos que os cursos estavam ficando acumulados num segundo semestre, e isso a gente estava restringindo os públicos, né? Então agora nós colocamos eles de forma bem distribuídas ao longo do ano. Isso facilitou, né? A gente faz uma consulta na tropa para saber quais são os cursos que têm interesse, e aí com base no interesse do efetivo que a gente lança os cursos, né? Porque a gente percebeu, nós saímos de 30 cursos, 10 cursos por ano, para 60, 70 cursos por ano, né? O Coronel Luigi, quando assumiu o departamento de ensino, ele conseguiu colocar ali 2 mil alunos passaram por curso de especialização. Nós conseguimos depois passar para 6 mil, depois baixamos para 5, porque teve a questão da enchente, né? E esse ano nós vamos atingir 10 mil policiais militares nos cursos de especialização. Fora o plano anual de ensino continuado, que esse 95%, 98% da brigada passa todo ano, né? Então nós temos ali matérias de direitos humanos, tem tiro, então todo o nosso efetivo, no mínimo uma vez por ano, ele efetua o disparo, ele tem uma reciclagem de disparo das armas de indução elétrica, né, armas de menor potencial ofensivo, o protocolo do uso progressivo da força, e sempre trazemos para esse plano anual alguma matéria, algum assunto que é pertinente ou que está vigorando, né? Então a gente tem ali a questão do atendimento de ocorrência a minorias, né? Ao pessoal, a moradores de rua, aos crimes de racismo, agora a questão do bullying. Então a gente tem várias ocorrências que às vezes parecem que não é do dia a dia, né? Mas estão ali presentes para que o policial militar, quando ele se deparar com a ocorrência, ele tenha tido já essa informação. Então a gente, com base nas críticas, que a gente melhora desta forma, né? A gente não fica divulgando, né? Até porque talvez a gente ocuparia um lugar muito grande, né, na mídia, porque todo dia a gente tem alguma inovação, a gente faz alguma coisa nova para melhorar e para implementar
o policiamento ostensivo, né? Mas então tenham a certeza que a gente procura melhorar dia a dia, mês a mês, curso a curso. Nenhum curso é igual ao outro. É difícil nós termos um curso que seja espelhado, porque a gente pega tudo aquilo que deu errado num curso ou que não saiu como a gente imaginava, né? E aí verifica os erros com base na própria autocrítica para melhorar para o próximo. Então a gente trabalha sempre na questão da evolução, com a certeza que nós ainda não chegamos no perfeito, né? Mas nós estamos sempre na busca do perfeito. Quando nós acharmos que nós estamos perfeitos, a gente pode ir embora, né? Porque aí não há muito mais o que fazer, e eu acredito que a gente vai estar beirando a idiotice daí, né? Porque o cara que se acha perfeito, a pessoa que se acha perfeito, eu acho que ela tá beirando uma estupidez, assim, né? Exatamente. Então, coronel, a gente pode dizer que a tropa da Brigada Militar nunca esteve tão bem qualificada, especializada e profissionalizada quanto agora, pela quantidade de cursos que estão sendo oferecidos, justamente por conta dessa grade, enfim. E nessa mesma esteira, coronel, uma das inovações, e nós acreditamos que esse seja um caminho sem volta, talvez, e me corrija se eu estiver enganado, é justamente o uso de câmeras no fardamento dos policiais. Isso já está sendo implantado em outros estados do Brasil. No Rio Grande do Sul, isso também paulatinamente está sendo implantado. E como é que estão sendo preparados estes novos policiais, especialmente os novos policiais, os soldados, enfim, que estão adentrando na rua, no tocante à preparação para o uso destes equipamentos? Hoje, no curso de formação básica de soldado, né, o CBFPM, quanto no curso superior do CSPM ali, policial militar, que saem os capitães, a gente tem várias cadeiras de tecnologia, né, onde é ensinado onde é alcançado para esses militares o conhecimento e o manuseio de toda a tecnologia que a brigada dispõe. Então, desde a arma de condução de energia, né, quanto a câmera corporal, todas essas inovações, a condução de viaturas, porque hoje ainda nós temos policiais que têm carro particular, que o carro é manual, e aí ele anda num carro pequeno, né? Anda num carro daqui a pouco ali num sedã, e aí ele pega e vai depois trabalhar numa Pajero automática, né? Numa caminhonete muito maior, que a condução é diferente, em uma situação de estresse diferente, né? A gente às vezes acha que não, mas o simples fato de ligar a sirene, mesmo se eu tentar andar a 60 por hora, tem algo que é inconsciente nosso, que se eu ligar a sirene, o pé parece que pesa, né? Então, isso tudo ele tem que ser doutrinado e ensinado. Então, todo esse conhecimento é alcançado para ele. Nós temos aqui a questão do Departamento de Tecnologia da Informação, e todos esses setores, eles vêm e participam dos cursos de formação, né? E eles dão as instruções dentro da sua área. Então, são os profissionais lá do DETIC que vêm e tratam dessa questão das câmeras corporais. É oportunizado aos alunos a visita ao Copom, que é ali o Centro de Operações de Porto Alegre, que é um centro referência que nós temos, né? Onde tem todas as câmeras. Então, todos eles saem da escola com todo este conhecimento. E é importante frisar que hoje eu tenho condições de afirmar, 100% de certeza, diferente de outros tempos, né? Porque a gente conseguiu aqui chegar num consenso, a formação do policial na escola de Porto Alegre, quanto na escola de Osório, quanto na escola de Montenegro, e nas duas escolas de Porto Alegre, é a mesma formação. Ele tem a mesma aula, mesmo tendo professores e instrutores diferentes. Como é que eu afirmo isso? Porque nós conseguimos chegar numa solução que hoje o departamento de ensino, ele entrega todo o material que deve ser passado em sala de aula. Então, o professor, o instrutor, a missão dele é estudar esse conteúdo, repassar este conteúdo para os alunos, né? E ele vai se destacar do outro professor quando ele passar um conhecimento a mais, quando ele passar experiências, quando ele trouxer alguma coisa para agregar. Porém, a prova também quem faz somos nós, departamento de ensino. Então, isso também melhorou e qualificou, deu uma igualdade na avaliação, né? Antes nós tínhamos, a gente até brinca que o comandante-geral ele tinha um problema, né? Porque todo o término de formatura do curso de soldado
tinham alguns locais que o comandante recebia daí ofício da NASA requisitando os policiais militares, porque a média deles era 10,5, né? Era até 11. Então, eles eram muito acima da média, né? E a gente sabe que, às vezes, isso se passava pelo instrutor, né? Então, hoje a gente buscou uma avaliação igualitária, onde o departamento de ensino faz as provas, nenhum instrutor sabe da prova. A avaliação de tiro é nomeada uma banca pelo departamento de ensino que aplica. Então, hoje o instrutor, o professor, ele só ministra a instrução. E aí ele consegue ser avaliado se o Douglas Castro é um bom professor ou não. Se a turma dele conseguiu atingir a média, é sinal que ele é um bom professor. Se a turma dele não conseguiu atingir a média, é sinal que ele não está dando aula. Ele está contando piada, ele está contando história, ele está fazendo qualquer outra coisa, menos dando aula. Aí a gente revê, nós já tivemos instrutores desligados, né? A gente faz um plano de treinamento todo início de curso para chamar os instrutores, para nivelar o conhecimento e explicar para eles como funciona. A gente tem, agora nós recebemos 2 pedagogas a mais, né, lá no departamento de ensino, onde a missão delas vai ser acompanhar essas aulas para nós iniciarmos um processo de feedback para esses professores, para melhorar ainda mais. Então a gente está sempre buscando inovar, né, para igualar o conhecimento de todos, para que todo brigadiano saia com a mesma forma, para que não saia aquele brigadiano daqui a pouco, o formado em Osório, diferente do formado em Porto Alegre. Não. O brigadiano, como a gente costuma dizer, é igual o policial militar, igual o militar estadual no Brasil. Todo mundo calça 40. Né? O brigadiano todo mundo tem a mesma forma. Todo brigadiano é igual. Todos estarão aptos a atender todos os tipos de ocorrência que se depararem. Né? A gente fala que, e o Coronel Luigi é um que defende isso também, quando a gente fala assim, das tropas especializadas. A tropa da Brigada Militar é a tropa especializada. O brigadiano que está na rua lá de cinza, com a viatura branca, com amarelo, com giroflate, eles são uma tropa especializada. A Brigada Militar é uma tropa especializada. Não é tropa A, tropa B ou tropa C, não. A Brigada Militar, de forma geral, ela é especializada, né? Então, a gente tem que... Eu afirmo, né? A Brigada é especializada na questão do atendimento de ocorrência. Então, os senhores têm uma espécie de controle rigoroso de qualidade de ensino interno mesmo, né, para justamente garantir essa padronização do ensino e manter a régua da qualidade lá em cima para que todos tenham ali um excelente treinamento. Agora, quando a gente fala sobre a formação do policial, é importante a gente destacar que ela ocorre não apenas quando ele faz o concurso e ingressa efetivamente para as fileiras da Brigada Militar, ou seja, eu não sei exatamente quanto tempo e imagino eu que isso varie de acordo com o cargo ou a patente do policial. Mas existe a chamada formação continuada. Então, ali do início eu recebo o básico, eu então passo a exercer aquela função. E como é que funciona a questão da formação continuada, daqueles que já são policiais? Primeiro eu vou te esclarecer, né? O curso básico de formação policial, ele dura, em média, 9 meses. Na verdade, eu não gosto de tratar isso por tempo, né? Porque, na verdade, a gente tem uma carga horária a ser vencida, né? E a nossa carga horária, inclusive, ela é maior do que a estipulada pela Matriz Nacional. Por quê? Porque nós temos muito mais cadeiras de direitos humanos, muito mais cadeiras de preservação da pessoa, certo? Então, o nosso curso básico de formação policial militar, ele tem uma carga bem superior. Inclusive, no Brasil, nós somos que tem uma das maiores cargas de formação, porque nós nos preocupamos em entregar para a sociedade, em entregar para a Brigada Militar um recurso humano de excelência, né? E já o curso de formação, o curso de oficiais, o CSPM, ele dura em média 4 semestres, né? Nós estamos agora inovando nessa turma que está em andamento, fazendo concomitante ao curso, o curso de instrutor de saúde física, né? Então eles estão fazendo já um curso de especialização dentro do curso de formação, para que eles já saiam com essa especialidade, né? E possam coordenar a atividade física do seu efetivo, que essa é uma outra preocupação do comando da brigada, né? E é uma demanda antiga já que nós temos de como manter a tropa com um bom condicionamento físico, até porque nós sabemos que o nosso corpo é a nossa principal ferramenta de trabalho. Nossa primeira ferramenta de trabalho não é a arma, é o nosso corpo. A gente tem que estar bem fisicamente, né, para poder atirar, para poder correr, para poder dirigir, então para poder fazer várias coisas. Então essa é uma das formas que a gente inventou não, mas que veio à tona, né, de forma inicial, trazer esse curso para dentro essa especialização para dentro do curso de formação de oficiais, para assim que eles cheguem na tropa, eles já possam
colocar em prática essa questão. Nós estamos agora com um projeto piloto que eu não tenho dúvida que a gente vai alcançar aí um sucesso, né? A gente já fez umas prospecções e acredita eu que vai dar resultado. A gente já tem outros planos para colocar que serão sucessórios a essa ideia, né? Que vai contribuir. Como eu te falei anteriormente aqui, né? O plano anual de ensino continuado, tá? Esse é um plano que é um treinamento de uma semana, tá? Um treinamento de uma semana que todo o efetivo da brigada passa. Todo o efetivo da brigada passa. Então, ele tem tiro, ele tem abordagem, ele tem cadeira de direitos humanos, ele tem matérias que dizem respeito à vivência do dia a dia, aquelas questões que a gente detecta que ao longo do ano nós tivemos dificuldades no atendimento de determinada ocorrência, a gente traz isso para passar no próximo ano, né? E a gente usa hoje uma ferramenta no ambiente virtual, né? Que é o ensino à distância. Então, nós temos, nessa semana, nós temos algumas cadeiras que são práticas, né? Como tiro, não tem como fazer tiro no virtual, né? Tiro, abordagem, a própria atividade física. E as outras matérias, a gente tem vídeos gravados, videoaulas gravadas, que são atualizados todos os anos, né? E isso é uma coisa que eu fomento e cobro dos nossos instrutores, dos nossos professores, é que eles tragam sempre coisas novas. Porque se eu apresentar para ti algo que tu já aprendeu no colégio, tu não vai prestar atenção. Se tu for ver um mesmo filme 2, 3 vezes, né, tu não vai ter aquela mesma... se bem que o filme tu vai querer ver ali para um momento de entretenimento, mas se é alguma coisa de aula, de conhecimento, tu não vai te dar todo aquele trabalho. Então a gente procura sempre trazer alguma coisa nova, né, um conhecimento novo que vai do uso de lanterna. Então mesmo o tiro que tem a parte prática, tem uma parte teórica em videoaula, com a exposição de posições, com algumas falhas que nós detectamos de ocorrências, a gente traz alguns casos, né? E aí estudamos aquele caso e trouxemos, não no sentido de apontar erros, mas no sentido de corrigir falhas, né? Então a gente traz essas questões também nesse PAEC. E a vantagem de ter essa plataforma no ambiente virtual é que ela está depositada ali e ela está à disposição do militar, independente dele estar na semana dele de PAEC, né? Ou não. Aquilo ali, se ele tiver alguma dúvida, daqui a um mês ele vai lá, ele pode assistir aquela videoaula, inclusive a videoaula do ano passado, né? Sim. Até para poder fazer alguma comparação de lei que alterou, e a gente usa esse ambiente também para fazer essas atualizações legislativas, né? Uhum. Agora há pouco a gente teve aí essa atualização referente à posse, ao porte de droga, né? A quantidade, então fizemos aquela atualização, aquela atualização neste ambiente para que esse conhecimento chegue em todos. E dessa forma também a gente consegue que o mesmo oficial que ele está falando a linguagem, o que o comando quer, né? Que está alinhado ali com o protocolo da brigada, ele está falando para o policial que está lá em Uruguaiana, para o policial que está no Chuí, para o policial que está lá em Erechim, né? Então ele está falando em todos os cantos do estado a mesma coisa. Então, hoje, o nosso policial todo recebe a mesma instrução. Está bem padronizado, então. Coronel, quando a gente fala de ensino, a gente sabe que o ensino ele é bastante dinâmico. E nós estamos gravando essa entrevista justamente num contexto em que já houve o encerramento das inscrições do concurso que abriu no corrente ano 2025, tanto para soldados da Brigada Militar, quanto também para capitães, enfim. E uma dúvida que surge muitas vezes é em relação, especialmente, à nova geração daqueles que pretendem, dos que foram aprovados e que vão passar agora pela formação, né, ou futuramente pela formação. Pela experiência do senhor, enfim, pelo tempo já que o senhor tem se dedicado à Brigada Militar, mas especialmente agora à frente do tão importante, né, Departamento de Ensino da Brigada Militar, o senhor consegue apontar para nós qual é a principal diferença e, consequentemente, o principal desafio oferecido por esta nova geração de profissionais? Porque uma coisa é trabalhar com um profissional há 20 anos atrás, ou até 15 ou 10 anos atrás. Muda muito rápido, a sociedade é muito dinâmica e muda muito rápido. O que o senhor nota de principal diferença deste novo perfil e qual o principal desafio do Departamento de Ensino de acompanhar essa mudança? Eu acho que o principal desafio ele já vai na questão e é importante nós fazermos um histórico, né? Que a Brigada Militar já teve um tempo que o ingresso era com o primeiro grau incompleto, né? E depois evoluímos, primeiro grau completo, segundo grau, né? Ensino médio agora, né?
acusei a minha idade agora, né? Ensino médio. E esse é o último concurso, esse foi o último concurso de ensino médio. O próximo concurso que vai ter para soldado já vai ser com ensino superior, né? Mas, independente desse concurso ter sido, né, desse concurso que está em andamento aí, ser o último de ensino médio, nós já temos nos nossos cursos, isso é uma realidade, de 80% a 90% dos nossos soldados, eles já têm concurso, já vêm curso superior. Nós temos soldados hoje que já são engenheiros formados, né? Arquiteto formado, temos dentistas que estão como soldado, nós temos soldados que estão fazendo doutorado, né? E estão ali no curso, que já conseguiram entrar para fazer um mestrado, um doutorado. Então, tipo assim, eu acho que o grande desafio é tu evoluir junto, né? A minha geração, que é uma geração bem mais antiga, nós entramos ainda fazendo o vestibular na PUC, né? Onde era exigido o ensino médio. Nós nos adaptarmos e acompanharmos a evolução. Essa geração nova da brigada, né, é a mesma geração aí da rua, porque, de novo, nós somos frutos da mesma sociedade. Sim. Então, eles são de uma era tecnológica que nos força a estarmos nos atualizando diariamente. Então, hoje, e aí voltando, né, na parte de ensino ali, nós não temos mais papel. Então, as aulas, as provas, tudo hoje é no computador, é no notebook, o aluno tem seu notebook e ele faz tudo ali. Tudo, né? Digital. Tudo digital, né? A gente consegue ter um controle e, óbvio, nós temos que estar sempre nos atualizando, né? Porque o digital hoje nós temos inteligência artificial e são pessoas oriundas da mesma sociedade, né? Então, a gente tem que estar sempre correndo atrás para que o negócio aconteça. Eu acho que esse é o maior desafio, é nós estarmos atualizados e acompanhar a sociedade do qual eles vieram, né? A geração do qual essas pessoas vieram, entendeu? Sim. Mas, tipo assim, eles talvez, as pessoas falam, né, que o pessoal da minha geração era um pessoal mais bruto, né? Que talvez a Havaianas e a fivela de cinta resolvia muita coisa, né? A gente sabe que hoje já não acontece mais assim. Então, a gente tem que tratar de uma outra forma, né? A gente defende, e aí ainda tem algumas pessoas na rua acham que a gente está formando combatentes ou como se fossem guerreiros, né? Não, a gente não forma combatentes. Inclusive, é importante falar que a sigla do curso de formação de soldados é CBFPM. E aquele B, aquela segunda letrinha que tem depois do C, ele é de básico, ele não é de brabo. Então, é um curso básico de formação policial militar. E o que é o básico? O básico é saber tudo que o militar precisa saber para atender bem a sociedade, né? Depois, se ele quiser fazer alguma especialização nessas áreas, talvez mais, não digo mais operacionais, mas mais voltadas, né? Especificamente ali, tipo choque, BOP, regimento, né? Alguma coisa nesse sentido. Depois de formado, aí ele vai fazer lá um curso de qualificação e ele vai para esses nichos. Mas até então todos são formados no básico, né? E a gente já entende que o básico já é uma grande especialização, já é uma grande qualificação para o policial militar, porque ele sabe do universal, né? Mesmo o básico ele sabe um pouquinho de choque, mesmo o básico ele tem uma noção lá de operações especiais, né? Porque ele volta e meia ele tem um treinamento lá dentro. A gente é uma meta do comando que 100% do efetivo tenha um treinamento de APH tático, né? Que é assistente hospitalar, né? De combate. Então, essa instrução quem dá é o pessoal do BOP. Essa instrução quem dá é o pessoal do choque. Então, é invariável que o pessoal do policiamento ostensivo tenha instrução com eles. Então, é por isso que eu digo que a Brigada Militar como toda, ela é especializada, porque eles acabam trocando esses conhecimentos, né? Só que cada um é bom, talvez, naquilo que faz, né? É que nem o médico. A gente tem vários médicos bons, mas nós temos um médico que ele é cardiologista, nós temos um médico que é oftalmo, outro que é otorrino, né? Outro traumatologista. Nem aqui na Brigada nós temos lá o ambiental, o rodoviário, nós temos várias modalidades, né? Várias especialidades dentro do policiamento, e esse conjunto todo é que faz
a grande brigada militar, né? As unidades especializadas, né? Então eles saem de lá uma espécie de clínico geral, que é justamente o curso básico, isso? Isso aí. E depois que ele vai se especializando. Bom, então, pelo que eu entendi, o senhor disse que a principal diferença em relação a essa nova geração e, consequentemente, o desafio é o fato dessa nova geração, até por conta da tecnologia, maior acesso à internet, acesso à informação, tem uma formação acadêmica maior, questão intelectual e tal. Mas agora, falando mais especificamente de vocação, o que o Departamento de Ensino da Brigada Militar espera dos novos, aqueles pretensos brigadianos, né, em termos de vocação? Até aqui a gente só falou sobre qualificação intelectual e técnica, mas esse ponto tão importante ou isso já talvez não seja tão importante assim? É importante e a gente percebe isso e nós mantemos a questão de todos os cursos de formação, tanto no curso de formação de soldado quanto no curso de formação de oficiais, nós mantemos ali a questão de quando do ingresso, a gente passa lá a dita semana zero, né? O que é essa semana zero? Essa semana zero é aquele momento que não necessariamente é uma semana, né? Às vezes ela é um pouquinho menos, às vezes ela é um pouquinho mais, mas é um marco que se tem, né? Mas ela serve para testar aquele indivíduo, né? Então a gente leva o indivíduo ao limite e mostramos para ele que o limite dele ele não conhece ainda. É muito maior do que ele pensa, né? Que ele pode ir muito além. A gente cria naquele momento ali, faz com que eles criem um espírito de corpo, porque é na dificuldade que a gente cria a questão do espírito de corpo, né? Que a gente cria a camaradagem. Então, e não tem nada de relação que nem se vê no filme, né? De tapa na cara. Tropa de elite. Isso, não, vamos de novo, não é tropa de elite, é básico, né? E é o básico. E é só privar ele de algumas coisas ou reduzir. Eles dormem, mas dormem pouco. Eles comem, mas comem pouco, né? Eles fazem muita atividade. A atividade já faz com que tu repense, né? Então, tipo assim, eu tomo banho, mas eu tenho tempo, eu tenho hora para tomar banho. Sim. Eu tô sendo fiscalizado o tempo inteiro, eu tenho instrução e sou cobrado daquelas instruções, né? Então a gente tenta, em uma outra dimensão, mostrar para ele as dificuldades que ele pode enfrentar depois no dia a dia, né? Num outro tamanho, é claro, né? E ali já tem alguns que percebem assim, o que eu tô fazendo aqui? Não, isso aqui não é para mim. E aí o pessoal já pede para ir embora. Nós temos um curso de formação agora em Montenegro que entraram 300 alunos lá, né? Hoje nós temos lá 284. Então já foram embora ali uma boa quantidade de alunos só de Montenegro. Nós temos aqui tantos que foram embora de Porto Alegre, né, de Osório, e eles saem por N motivos. Ou porque acham um trabalho melhor fora, né? Hoje nós temos uma realidade hoje na Brigada que não era a realidade de antigamente, né? Nós temos uma realidade hoje que nós temos muito, muito militar estadual que vem de outros estados para ingressar na Brigada Militar. E aí a gente tem muita gente oriunda do Nordeste, do Norte, e eles vêm para cá e muitos deles não se adaptam com o frio, né? E esse pessoal sofre com frio. Então, até tu criar se adaptar, nós ainda não tivemos frio, né? Hoje, a grande maioria da última turma de ingresso estão em Osório. E não estão em Osório porque nós colocamos lá, porque eles escolhem conforme a nota de classificação, né? É bom deixar bem claro que não é porque a gente estão fazendo uma seleção. Não tem nada disso. Inclusive, é bom frisar e fazer um parênteses aqui. Eu acho que a instituição Brigada Militar, a questão Forças Armadas, eu acho que é a instituição mais democrática, né? Porque é por nota. E todo mundo tem as mesmas condições, sim, né? É oportunizado as mesmas oportunidades para todos, e aí existe um critério, né? É nota. E aí o outro critério é antiguidade. Eu entrei antes, eu sou mais antigo que tu. Nós dois entramos no mesmo dia, então é o mais velho. Então é simples, né? É simples. Não interessa se eu sou amarelo, preto, vermelho. Não. Se eu sou do Nordeste, do Norte, do Rio Grande do Sul. Não. É o mais antigo. E é a melhor nota. É ponto. Né? E aí eles escolheram para ficar lá em Osório, talvez para ser mais fácil. Muitos são de Santa Catarina, né? Ou ser mais fácil para pegar um ônibus para ir para fora do estado. Enfim. E o pessoal lá já está usando jaqueta. O verão não tinha acabado ainda. Né? Nós estávamos na época do veraneio e eles já estavam usando camisa térmica por baixo, porque eles vêm de uma realidade lá de no inverno 30 graus, né? 29, 28 graus.
Então, eles já estão sofrendo. E aí isso faz com que muitos deles peçam para voltar para casa, peçam para ir embora. Né? Tem a questão da vocação, sim. O ser militar estadual é um sacerdócio. Né? E não somos só nós que entramos, a família entra junto quando nós entramos para a Brigada Militar. Né? Porque quando todo mundo vai para a praia, eu costumo dizer isso para os alunos já na primeira conversa que eu tenho com eles, sempre. Quando todo mundo agora vai aproveitar lá o Natal e o Ano Novo, nós vamos para a rua para garantir que eles aproveitem o Natal e o Ano Novo. Quando todo mundo tira férias no verão, nós vamos para a praia para trabalhar, para que as pessoas possam aproveitar. Né? Aí no inverno, quando dá as férias escolares, que todo mundo saiba aproveitar com os filhos, nós vamos trabalhar para que aquelas pessoas aproveitem. O nosso churrasco de domingo é na segunda ou na terça, né? E às vezes é sozinho, porque a família tirou folga no final de semana. Né? Então, a gente tem essas questões que são expostas para eles. Hoje nós temos, como nós estamos com um salário aí para o mercado de trabalho relativamente bom, se nós for olhar aí fora, óbvio, se eu for olhar aqui daqui a pouco o que se faz, talvez pudéssemos ganhar, né, ou devêssemos ganhar, mas não é esse o tema, um pouco mais. Mas se nós formos olhar o mercado de trabalho, a gente está ganhando relativamente bem, né? O salário hoje da Brigada Militar. Né? É atrativo. É atrativo, né? Para um soldado que entra com nível médio, é atrativo, se for olhar no mercado. Né? Estão ganhando talvez preço de aí fora de gente formada, né, em faculdade. Então, nós temos concurseiros também, né? E aqueles concurseiros que vêm e é tipo assim, eu vou lá para me aventurar. Sim. Mas a brigada, ela não se presta e ela não consegue abraçar os aventureiros. Isso então, é muito importante, senhor. Então, destacar. Os aventureiros, eles vêm e logo eles veem que eles não vieram para isso, né? E aí, durante o curso mesmo, eles pedem para ir embora. Porque tem que acordar cedo, tem trabalho no final de semana, né? Eu tenho uma jornada exaustiva, porque eu acordo 6, 7 horas da manhã para começar a minha jornada de ensino e eu vou até 8, 9 horas, às vezes, com atividades, que depois das aulas eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, quem mantém a segurança da escola é o aluno. Então, tem dias que ele vai ter aula o dia inteiro, vai trabalhar de noite, no outro dia ele está na aula. Né? Mas é assim que acontece. Todos nós passamos por isso. Né? Então, mas essa é a nossa formação. Então, tipo assim, tem que querer para estar aqui. E não basta só querer, tem que ter aquela vocação. Né? E às vezes a gente sabe que nós vamos ser apontados, xingados pelaquela pessoa que pediu socorro. Né? Nós vamos salvar a pessoa e depois toda a ocorrência terminada ela vai te xingar, não vai te retribuir. Em contrapartida, às vezes nós vamos estar na rua lá e vai vir uma criança pedir para tirar foto contigo, né? Pedir um colo e vai dizer para ti que quer ser policial e que tu é o super-herói dela. Então, eu acho que essa é a recompensa, né? Que sobressai sobre todos os outros adversidades, sobre as adversidades e que demonstra daí a vocação, né? E faz ter a vontade de estar aqui. Mas, sim, a gente tem hoje dificuldades, né? O nosso efetivo ele é muito mais instruído, né? Ele tem acesso a muito mais informações. Nós temos um pessoal que é concurseiro, né? Pela remuneração. Nós temos esse pessoal que vem de fora, que tem uma dificuldade de adaptação, né? Então, tudo isso a gente tenta demonstrar nessa semana, né? Nessa semana 0. E depois, ao longo do curso, aqueles que não se adaptam, eles acabam indo embora. É muito difícil alguém que se forme peça para ir embora depois. Porque o pessoal que se forma é porque realmente quis ficar, porque ele já foi experimentado, já foi apresentado para ele todas as dificuldades que ele vai ter ao longo da carreira, ou pelo menos parte delas, né? Sim, eu acho muito importante o senhor falar isso. Eu, particularmente, não sabia da tal da semana 0, né? Porque quando a gente fala sobre vocação, é também o perfil já de um policial. Costumo dizer que quando a pessoa quer muito alguma coisa, é porque algo nela já o é, de certa forma. Mas, como o senhor falou, existem os concurseiros, os aventureiros, que querem usar a formação, a instituição como uma espécie de trampolim, enfim. E aquela diferença entre ser policial e estar policial. E às vezes não adianta a pessoa, ela passa ali em todas as etapas, tem uma excelente formação, que é o que a instituição está oferecendo hoje, e a pessoa não ter a vocação. É quase o mesmo que eu ter, sei lá, uma Ferrari, mas eu sou um péssimo motorista.
Então, não vou acabar fazendo bom uso e quem perde com isto é a sociedade, né? Então, que bom saber que os senhores já têm aí uma forma de fazer essa seleção prévia, por assim dizer, ao ponto do próprio aluno ou aspirante chegar na conclusão, não, de fato, isso não é para mim. Talvez aqueles que estejam assistindo aqui e tenham até as intenções erradas ou equivocadas para entrar na instituição, porque eu quero vestir uma farda, porque eu quero ser uma autoridade, porque eu quero estar de pistola na cintura, carteiraço, esse tipo de coisa, essa pessoa não tenha dúvidas de que ela está indo para o caminho errado, ou que ela está entrando na instituição pela razão errada. Né? Sim. E se tu me permite, claro. só para complementar, e até para não ficar nenhuma dúvida, né? Porque às vezes a gente fala em semana zero, e aí, de novo, né? Tem o pessoal aquele que assistia lá o filme do Rambo, Tropa de Elite e outros tantos filmes aí, e o pessoal daí fica emocionado, né? E o pessoal vem. Hoje até tô vendo que tu também gosta de usar uma caveira, né? Isso. Que o pessoal adora usar, porque, né? Mas beleza, faz parte do jogo. Mas só para dizer que a semana zero, ela é uma semana que ela se presta a eu dar um conhecimento militar àquele civil que está se apresentando. Porque todos que estão se apresentando ali são civis. Mesmo os oriundos do exército, alguém que tenha saído, a gente enxerga eles da mesma forma. Esses talvez tenham um pouco menos de dificuldade, né? Mas o que a gente passa nessa semana zero? A gente passa para eles uma instrução básica, né, de primeiros socorros, de como reagir, de cuidado com os pés quando tiver marcha, a questão de ordem unida, a gente formata, né, a gente molda naquele momento ali o policial para ele, quando for para o curso, ele já está encaixado, né, para que depois lá o corpo de alunos, os oficiais e praças do corpo de alunos tenham menos dificuldade ou percam menos tempo com essa questão. Então ele já entra no curso sabendo marchar, sabendo entrar em forma, sabendo o que é uma formatura, né, sabendo das regras dos regimentos, do que tira ponto, no que não dá ponto, né? Então sabendo dos procedimentos internos da brigada militar, o que ele pode, o que não pode fazer, como se portar, é esclarecido para ele talvez um ambiente que ele frequentava fora da brigada, né? Antes de entrar na brigada, depois entrou na brigada, ele não pode mais frequentar, talvez até tenha que romper de certa forma, ou pelo menos se afastar de algumas amizades, né? E a gente não está dizendo para ficar inimigo, mas pelo menos verificar, né? Isso, manter aquela distância, para que não seja daqui a pouco confundido, né, a amizade, que ele vai ser assediado, né? Ele vai ser assediado em algum determinado momento. Então, são passadas essas coisas para que a gente formate ali ou situe ele que a partir daquele momento ele passou a ser militar, né? Não é nada a mais disso, porque senão as pessoas já vão achar aí que botam ele em câmera de gás, que botam ele para rastejar, que faz isso, faz aquilo. Não tem nada dessa questão, né? Só é uma semana intensa de atividade, onde ele pernoita na escola e ele passa lá 24 horas de forma ininterrupta em atividade. Mesmo quando está dormindo, ele está em atividade. Ele dorme em sentido, né? Para ele já treinar que ele está em atividade, tá? Já se adaptar a essa nova rotina militar também, né? Coronel, agora já caminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu, quando sou convidado para participar de alguns eventos, algumas formaturas da Brigada Militar, é normal acontecer de eu encontrar alguns amigos lá e eles falarem assim: Douglas, entrevista o coronel e pergunta para ele quando é que vai sair o novo CTSP. A gente sabe que tem um CTSP já em andamento no corrente ano 2025, então se o senhor puder falar para nós o que é o CTSP e se temos de fato alguma previsão para a abertura de um novo curso. O CTSP ele é o curso que habilita o soldado, né, ou o terceiro sargento, ele habilita ele a ser promovido à graduação de segundo sargento da Brigada Militar, né? Nós tivemos um último concurso onde foram selecionados 1.600, 1.000 pelo critério de antiguidade e 600 pelo critério de merecimento, né? Nós já estamos na segunda chamada, então serão, em princípio, né, 4 turmas de 400. Nós já estamos na segunda, e temos mais 800 alunos ainda, né, para passar por essa habilitação. Nós já conversamos com o chefe de Estado-Maior, com o comando da brigada, para nós podermos iniciar um novo processo de contratação de empresa, porque esse é um concurso, como ele é muito grande, né, e esse concurso ele estava, até o ano passado, estava sendo a atribuição do departamento administrativo, né, o departamento de ensino está tomando de novo para sua responsabilidade, porque nós entendemos que os concursos de ingresso
que é ingresso para o quadro de oficiais e ingresso para soldados, esses são atribuições do departamento administrativo. Todos os outros concursos são internos, são atribuições do departamento de ensino, né? Então, o departamento de ensino trouxe para ele novamente este concurso. Então, o próximo concurso vai ser, o departamento de ensino vai estar à frente, mas pelo tamanho, pela quantidade de inscritos, né, que a gente sabe que vai ter, a gente não tem condições de fazer a Brigada Militar por conta própria. É necessário que se contrate uma empresa que tenha know-how para fazer até para ter toda aquela isenção, né, deste concurso. Porque, invariavelmente, alguém do efetivo do Departamento de Ensino também vai prestar concurso, né? Então, para deixar ali toda uma lisura, uma transparência no processo, a gente contrata uma empresa fora e para fazer esse processo seletivo, né, esse exame. Já nos foi acenado positivo, a gente já está conversando em tratativas, a gente deve agora dar um start no segundo semestre para a contratação, né? Mas nós não temos prazo de quando vai ser esse concurso. Sem né? data definida por enquanto. Porque tem todo um trâmite de autorização, já foi orientado ali que era para deixar uma verba, né, destinada para pagar a empresa, para nós poder fazer lá a contratação, mas ainda não foi aberto o edital, né? A gente só está melhorando e alterando algumas coisas do edital anterior, né, aperfeiçoando ele. Se bem ele não precisa de muitos ajustes, mas é só uma adequação. E agora no segundo semestre deve rolar, né? O que eu posso dizer para aquelas pessoas que estão aptas ou que estarão aptas, que estudem, né? Estejam prontas, porque assim que for possível e que for desencadeado o processo, e aí, tipo assim, esse processo demora ali uns 4, 5 meses, 6 meses, né? Então, acredito eu que no mínimo, no final do ano, a gente talvez possa ter ali as inscrições ou provas, né? Ou no máximo no início do ano que vem, talvez se tenha já um concurso para fazer um novo CTSP. Mas isso, como eu falei, depende do andamento da questão de empresa, tem que se apresentar, tem todo um trâmite burocrático, né? De licitação, que às vezes não depende da Brigada Militar. Tem outros órgãos que controlam, que nos fiscalizam, que passam por esses órgãos aí, e às vezes eles demoram, fazem alguns questionamentos, e isso acaba atravancando um pouco o processo. No último concurso mesmo, a gente teve umas 2 ou 3 empresas que foram desqualificadas e foram habilitadas, e teve toda uma novela ali, né, em razão das empresas, até que se chegou a empresa que prestou lá o último concurso. Mas é sempre bom eu posso dizer isso para o efetivo, que estudem, estejam preparados, né, para qualquer momento aí, agora a partir do segundo semestre, iniciarem aí um processo de seleção para um próximo CTSP. Nós largamos, vamos fazer agora no segundo semestre, já largamos, né, um edital do CEPGESP e do CBAPM, né, que é o que habilita os tenentes-coronéis a serem promovidos a coronéis, o CEPGESP, e o que habilita os primeiros sargentos a serem promovidos a primeiro-tenente. Então, esses irão ocorrer agora ao longo do segundo semestre, né? E a ideia é que ainda no final do ano a gente consiga também largar um edital, quem sabe, né, para iniciar no primeiro semestre do ano que vem, um CA, que é o que habilita os capitães, quando tiver o intertício, quando tiverem em condições, serem promovidos a major, né? E existe uma peculiaridade de nós, talvez, termos que adiantar essas provas dos capitães pelo vácuo, né, que a gente tem, pela lacuna que a gente tem de efetivo de capitães, e porque depois a gente não vai conseguir vencer todos se nós te deixarmos para fazer no último ano esse concurso. Então, a gente apresentou uma estratégia para o comando de fazer turmas menores, né, turmas de 25 a 30 a cada semestre ou a cada ano, para que a gente daqui a 5 anos lá estejamos com todos aí aptos, né, a serem estudados e serem promovidos. Coronel, então agora infelizmente já efetivamente caminhando para o final da nossa entrevista, quero agradecer de coração em meu nome, também em nome da minha equipe,
a presença do senhor aqui nos nossos estúdios, nos concedendo essa entrevista e, acima de tudo, nos deixando bastante à vontade aí para, enfim, perguntar sobre o que quiséssemos, né? Eu, particularmente, sou um leigo nesta área, embora eu tenha muitas amizades junto à Brigada Militar, desenvolvo alguns projetos há quase 10 anos junto à Brigada Militar, mas surgem estas dúvidas aí e o próprio público, aquele pessoal extremamente qualificado aí que nos acompanha, me manda direct e tal, às vezes eles mesmos é que acabam sugerindo os nomes, né? Entrevista o fulano de tal, fala com fulano de tal, faz tais ou quais perguntas e o senhor foi uma destas pessoas e, como eu disse, gentilmente topou vir aqui, realizamos essa entrevista. Então, para essa parte final, se o senhor quiser fazer as suas considerações finais, talvez até se dirigir à tropa ou àqueles que sonham de entrar para a Brigada Militar, fica à vontade. Primeiro eu quero pedir desculpas, né? Porque eu sou meio preguiçoso, eu sempre falo isso, que eu começo a falar e tenho preguiça de parar de falar, né? Então, se eu me alonguei demais e daqui a pouco nós não conseguimos vencer toda a pauta, fica aqui a desculpa, mas a gente segue lá com a agenda dentro do possível, né? Uma brecha lá para nós retomarmos uma conversa para outros assuntos. O departamento de ensino, eu costumo dizer que depois do comando da brigada, eu sou o coronel que mais tem unidades sob o seu comando, né? O departamento de ensino hoje são 20 unidades, né? Entre as escolas Tiradentes, que pertencem a mim, as escolas de formação de soldado, a escola de sargento em Santa Maria, escola de educação física, museu, instituto de pesquisa, centro de formação de condutores, academia de polícia militar. Então a gente tem uma grande variedade, né? Uma multidisciplinaridade que a gente trata todos os dias. A gente não trata tão somente com a Secretaria de Segurança, a gente também trata com a SEDUC na questão dos colégios Tiradentes, que se tu quiser eu posso vir aqui falar sobre o tema, né? Até porque hoje, e eu vi, e acho importante falar isso, tá? A gente a semana passada, mês passado, acho que foi, a questão que Porto Alegre foi o município que apresentou o pior desempenho, né, das notas dos alunos não estarem preparados, né, matemática, naquele negócio do ensino básico. E aí eu venho aqui na contrapartida disso, eu digo que é o seguinte, no último IDEB, nós temos 8 colégios Tiradentes. No último IDEB, entre as 10 melhores escolas do estado do Rio Grande do Sul, nós temos 7. Né? E entre as 20, nós temos 8. E entre as 5 melhores escolas do Brasil, nós temos um dos nossos colégios. Então, a gente está muito bem na contramão do que vem acontecendo somente em Porto Alegre. Nós temos escolas espalhadas por todo o estado. Nós temos colégios Tiradentes em Porto Alegre, Caxias, Passo Fundo, Santa Maria, Ijuí, Santo Ângelo, São Gabriel e Pelotas. Né? São as nossas 8 unidades. Mas se tu quiser, a gente pode vir aqui um dia conversar só sobre os colégios Tiradentes, né? Que é um ensino diferenciado, e os nossos professores, eles são da mesma Secretaria de Educação. São professores do ensino público, são os mesmos professores que dão aula nos outros colégios, dão aula lá no ensino do Colégio Tiradentes, né? E o nosso grande segredo, daqui a pouco tu está pensando, né? O que eles fazem é que os nossos professores vão para ensinar e os nossos alunos para aprender. Esse é o segredo. Isso faz toda a diferença. Esse é o nosso segredo, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade, né? Espero ter esclarecido as dúvidas de todos. O que eu quero deixar aqui para o final estudem, se mantenham atualizados na questão de legislação, né? Nós estamos elaborando ali um conteúdo que seja mais adequado àquelas habilitações e graduações e postos que o efetivo vai buscar, né? Então a gente deve ter agora um segundo semestre repleto aí de editais que vai alcançar o nosso efetivo para buscar uma ascensão na carreira, né? Então estudem, estejam sempre afiados, né? Não só no plano anual de ensino continuado, não só nas qualificações que todos buscam, mas se atualizem das legislações da Brigada Militar, porque basicamente o que é cobrado nestas provas, né, de exame de seleção são esses conteúdos. Então, os primeiros sargentos aí que estão na beira para sair, ou que já têm o intertício, né, para sair tenente, estudem, porque o edital já foi aberto. Os tenentes coronéis também, né, estudem, porque o edital já foi aberto. E os capitães já vão se preparando, e os soldados e os terceiros sargentos também se preparem, mesmo aqueles que vão ser chamados por antiguidade. É bom estar fisicamente preparados, né, porque nós temos o TAF,
né? Um teste de aptidão física que, se não passar no TAF, não vai fazer o curso, né? E o edital ele vai ser bem espelhado no último, então pode pegar o último edital, ver quais foram os requisitos, principalmente na questão física, né? Foram impostas algumas restrições lógicas ali, né? Daquele militar que está lá um ano afastado, e aí ele fica bom para fazer o curso, né? Então, tipo assim, tem que ter lá um tempo mínimo de estar em condições antes de vir fazer, e ele é submetido a uma junta de saúde do departamento de saúde, né? Aí mais naquela prova que a gente trabalha sempre integrado, onde é feita uma avaliação do militar se ele vai estar apto, vai ter condições de frequentar o curso, né? E isso é visando a preservação do policial, né? Não dá para daqui a pouco eu tenho um problema, eu não consigo atirar, eu não consigo correr, eu não consigo marchar, eu não tenho condições daqui a pouco de encarar uma jornada de ensino, né? Porque a jornada é pesada, assim, a aula todos os dias, de manhã e de tarde, e mais o serviço da segurança quartelamento, que faz parte do jogo. Tá? Então, era isso, me despeço de todos, agradeço novamente a oportunidade, Douglas. O Departamento de Ensino segue de portas abertas, né? Eu estou hoje à frente do Departamento de Ensino, e a gente está evoluindo e trabalhando, e eu vou seguir lá até o meu último dia, sentado naquela cadeira, trabalhando para fazer aquele departamento ser o melhor lugar para mim e para a Brigada Militar, né? E até que a pessoa que venha me suceder, né? E lembrando que nós não somos eternos nem substituíveis, né? A gente só procurou melhorar o que já estava sendo feito e vamos tentar fazer o máximo possível para que o próximo tenha menos trabalho ou não precise refazer as coisas que a gente teve que fazer, né? Que a gente fez, para que ele possa evoluir ainda muito mais, tá? Então, fico muito lisonjado com a sugestão do meu nome que foi dado, né? Pelo efetivo. Espero ter atendido aqui a demanda, as necessidades de todos, e a gente segue lá à disposição, de portas abertas, para, quem sabe, numa outra oportunidade, falar de outros assuntos, né? E tu vê ali que a gente tem várias dinâmicas, né, e várias frentes que a gente pode perder, não, a gente pode ganhar aqui conhecimento em esclarecer sobre determinados assuntos, inclusive sobre o nosso Instituto de Pesquisa, que é o mais antigo do Brasil. Né? O Instituto de Pesquisa da Brigada Militar é o mais antigo do Brasil, e esse ano nós vamos lançar a nossa revista científica da Brigada Militar, né? com vistas ao que a gente tenha lá o CAPES, né? Um reconhecimento científico da nossa revista, dos nossos artigos, porque a Brigada Militar produz muito trabalho científico, né? Mas nós ainda estamos enclausurados, a gente precisa mostrar isso para a comunidade acadêmica, né? A gente precisa entregar isso para a comunidade científica, para que nós sejamos reconhecidos, porque hoje a ciência policial ela é verdadeira, né? Ela existe, já é reconhecida, então a gente não faz nada de forma empírica, a gente faz tudo de uma forma científica. Então a gente, numa outra oportunidade, se tu quiser, a gente pode vir aqui para conversar só sobre essas questões, tá? Muito obrigado. Então, Coronel, mais uma vez, agradecer aqui pela tua honrosa presença nos nossos estúdios. Nós precisaríamos de horas e horas para abranger minimamente aí as funções e as responsabilidades do Departamento de Ensino da Brigada Militar, mas eu acho que nesta nossa primeira entrevista, certamente, se Deus quiser, haverão outras, serviu só para a gente dar um panorama do que de fato é aí o Departamento de Ensino, e depois a gente pode partir então para as diferentes áreas de atuação deste mesmo departamento. O que eu desejo é que Deus continue te abençoando, continue te iluminando nesta nobre profissão, e especialmente com essa grande responsabilidade que o senhor tem hoje de dirigir, como a gente falou aqui, o departamento talvez mais importante daquela que é, sem sombra de dúvida, uma das instituições mais importantes do Estado. Como foi muito bem dito aqui, todos os profissionais da Brigada Militar, independentemente da área que atua e da função, etc., eles necessariamente passam por esse departamento. Por isso, ser um departamento tão importante, uma peça-chave para o funcionamento desta instituição que, enfim, é para o bem aí de todos nós, tá bem? Tá, muito obrigado, então, por tudo. E quanto a você, muito obrigado pela tua audiência até aqui, e até a próxima conversa com Douglas Castro, se Deus quiser.